boa noite para vocês nesse domingo. E estou passando aqui nesse vídeo para avisar você que o impossível da sua vida vai transformar, vai mudar em possível, entendeu? Porque o Jesus é o Jesus de milagre, o Jesus é o Jesus de vitória, entendeu? E com Jesus não tem impossível. Em nome de Jesus, em qualquer lugar. Meus amados, eu tenho um recado forte, um recado muito importante de alegria. É um recado que vai trazer paz, que vai trazer amor e que vai trazer todas as coisas que vocês estão precisando para mudar sua vida, entendeu? E porque sem Jesus ninguém não vai conseguir. Mas eu não sei quantas vezes você até chora, eu não sei quantas vezes você até sofre, eu não sei quantas vezes você até quiser desistir. Mas a partir de hoje, nesse vídeo, é um vídeo de motivação. Eu gostaria de avisar você a partir desse vídeo, depois que você acabei de escutar esse vídeo, então você tem que compartilhar esse vídeo com seus amigos para motivar eles, você não para motivar eles, para eles não se desistir, tá? Para eles não se desistir, tá bom? Porque desistir é muito triste, é tipo um negócio que não vai dar para qualquer vida da pessoa. Hoje, nesse vídeo, eu gostaria de avisar você e seus amigos escolher Jesus. E assim que você escolher, assim que você quer fazer paz com Ele, assim que você escolher Jesus, todas as coisas vão mudar na sua vida e você vai conseguir. E a escuridão da sua vida vai parar assim que você escolher Jesus, entendeu? Mas eu não sei o que acontecer na sua vida, entendeu? Eu ainda não sabe nada, mas eu tenho certeza que você está precisando um recado de Jesus para mudar sua vida, para mudar sua história, para você conseguir, para você poder crescer. Então, para isso se realizar, você tem que escolher Jesus, porque sem Jesus ninguém não vai conseguir. Sem Jesus ninguém não vai andar, entendeu? Porque Jesus é o caminho certo e verdadeiro. Ninguém não vai conseguir sem Ele. Em nome de Jesus, em qualquer lugar. É por isso mesmo, daqui a pouco Ele vai voltar. Mas tem um tempo de tudo. Tem um tempo para Ele sair até no céu, para chegar aqui no chão, para dar a vida dele na cruz para nos salvar. Então tem um tempo também para ele morrer e ressuscitou. Então tem um tempo também para ele subir até no céu. Então tem um tempo também que ele vai voltar, entendeu? E ele vai voltar. Então é por isso mesmo, como tipo Eclesiastes. Então deixa você, acho que você já escuta lá falar de Eclesiastes. Então ele já fala isso várias vezes na Bíblia. Então tem um tempo de todas as coisas, um tempo de morrer, um tempo de nascer, entendeu? Um tempo de chorar e um tempo também de parar de chorar. Então ninguém não sabe o dia certo que vai morrer. Então é por isso mesmo, antes de morrer, vocês têm que escolher Jesus. Vocês têm que escolher o mestre da vida, o mestre eternidade. Porque depois de viver uma vida nessa terra, você vai ter que viver uma vida eternidade. Então, aonde você vai viver essa vida sem escolher Jesus? Então, a partir dessa noite, mesmo depois você acabar de escutar esse vídeo, então fazer uma imaginação na sua vida, compartilhar esse vídeo com seus amigos, entendeu? Para eles também escutar esse vídeo
para poder mudar alguma coisa na vida deles. Então isso vai custar muitas coisas para eles, porque é um vídeo, é um recado muito importante, é uma palavra forte que todo mundo deveria escutar. Em nome de Jesus, em qualquer lugar, Deus abençoe você e bom domingo e até logo. Eu vou trazer um recado mais importante ainda do que esse para vocês aqui nesse canal. Deixa seu comentário debaixo desse vídeo depois que você assistir esse vídeo. Boa noite para você e sua família. Deus abençoe você. Tudo de bom para vocês e bom semana. Mas eu gostaria de falar também, Deus quer salvar você e restaurar sua vida. Não se desistir, não se desanimar, continue a digitar e amanhã você vai conseguir em nome de Jesus. Amém.